Quando eu trabalhei aqui, isso em 2004, aqui era só mato e água. Hoje estou no parque, né? E aqui atrás era onde eu trabalhava. Era o Espaço de Referência Cultural do Amazonas, o ERCAM. E aqui eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro estágio. Só que esse estágio ele não tinha ligação direta com a minha formação. Aqui eu era guia turístico. E a minha formação, na época que eu fazia faculdade, era comunicação com habilitação em publicidade. Isso aqui é um espaço do governo do estado. E eu fui estagiário aqui em 2004. Quando eu comecei a trabalhar como guia turístico, eu me empolguei por vários motivos. O primeiro é que eu ia passar a realmente praticar não o que eu aprendia na faculdade, mas sim o que eu aprendia nos livros e nos cursos de inglês que eu fazia. Então aqui eu aprendi bastante coisa na prática, na questão do inglês, a desenvolver vocabulário, a desenvolver, a conhecer certas expressões idiomáticas. Tinha também a questão cultural, que eu achava top falar sobre a questão do espaço que tinha aqui, ó, como eu falei para você, isso aqui não existia antes. Mas tinha uma maloca indígena, então eu falava sobre, apresentava sobre os índios que faziam parte do espaço. Tinha a questão da lenda do Guaraná, tinha um monte de coisa. Isso para mim foi muito bacana no começo. Só que o problema é que o tempo foi passando e aquilo começou a virar rotina. Já aconteceu com vocês? E é aí que o nosso trabalho começa a ficar chato, né? A rotina. Então pode ser que você tenha esse perfil de ter necessidade de realmente seguir uma rotina com tudo certo, tudo predefinido, sobre como você vai trabalhar, o que você vai fazer, que ferramenta você vai usar, como funciona, a hora que funciona, como ativar, existem os protocolos, mas pode ser que você seja do tipo que não seja adepto dessa coisa rotineira. Você gosta de novidade, você gosta de aprender, você gosta de evoluir, você gosta de crescer, você gosta de realmente sair da rotina. E a questão pode ser que esse seja o maior problema de você ter um emprego fixo. A rotina, você vira uma coisa mecânica, você vira uma coisa robotizada, que nem é ilustrado com aquele filme lá do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos e tal, na época industrial e tal, mas enfim. Então se isso está acontecendo com você, de estar se sentindo cansado nessa rotina, por mais que, por exemplo, você seja um profissional criativo, a criatividade em si, ela é realmente algo que exige o tempo todo mudança, né? Só que aí já entra o reverso, o lado sombra de quem trabalha com criatividade, que é justamente a obrigação de ter que estar o tempo todo inovando. E isso também é maçante, bicho. Isso também é cansativo. Isso também é estressante. Chega uma hora que você não tem mais energia. Você pode até entrar naquela crise do burnout, ter um esgotamento mental e não conseguir mais produzir da forma como você até então, né, se propunha a produzir quando você começou no seu trabalho. E uma das coisas que eu considero aqui, com base na minha experiência, é que você também leve em conta a possibilidade de inserir novos elementos, de alguma forma, ao seu trabalho. Por exemplo, eu como músico, cara, teve um tempo que eu não suportava mais, bicho, as minhas próprias músicas, o meu próprio repertório. Então, mesmo sendo uma atividade artística, uma atividade criativa, aquilo era uma coisa que estava me massificando, me estressando. E a questão é justamente inserir novos elementos, novas músicas, novos itens, novas ferramentas, novos padrões, novos aprendizados. Porque é o fator novidade que vai fazer com que o seu cérebro dispare a dopamina que você precisa, aquela sensação de bem-estar, de prazer. Se você está no trabalho, se está no emprego, onde você não tem mais dopamina, você não tem o menor tesão em estar por lá, trabalhando, não está mais aguentando as pessoas, os clientes, o ambiente tóxico, as metas, é bom você considerar guardar uma grana a partir de agora para começar a programar a sua demissão. Isso, claro, você sendo empregado. No caso de cliente, o ideal é você começar a planejar também, caso você não veja mais futuro, você não tenha mais o que entregar para aquele cliente. Ou então um cliente chato, que não respeita você, o seu jeito, a sua cultura, o seu trabalho, não valoriza, tá o tempo todo pentelhando você. O ideal é que você comece a planejar a demissão desse cliente.
É nessa hora que você passa a entender que o seu trabalho não é movido apenas e somente por dinheiro. É muito importante, sim, mas ele não é o único fator que vai segurar você. Muito pelo contrário, pode ser que por causa dessa estabilidade é que você vai se sentir preso, pregado, condenado a viver nesse trabalho de merda, fazendo as mesmas coisas a vida inteira, bicho. Então é aí que entra a questão de você se aprimorar cada vez mais, aprendendo coisa nova, para aplicar o que você sabe, o que você aprende ao seu trabalho de forma diferenciada, diferente. Porque é foda, né, bicho? Ficar fazendo o tempo todo a mesma coisa. Perde o tesão da gente. Chega uma hora que a gente perde o tesão, sim, né? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e fez sentido para você o que eu falei, seja bem-vindo. Eu sou Rafael Freire e você está no Enfim Desempregado. Aqui eu tenho um intuito de ajudar profissionais criativos a viverem de suas apresentações e consultorias, sem que para isso precisem ficar presos ao regime que mais atrasa o desenvolvimento profissional, a CLT. A gente se vê no próximo vídeo e não esqueça.